Uma grande nação precisa de grandes líderes e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Comunicação e Política. Esse é o seu programa Media Watch. Hoje é sexta-feira, 26 de junho, eu sou Rafael Fontana. Estamos falando direto de Brasília e temos muitas notícias para falar hoje, Fernando. Nosso abraço especial ao Nordeste, que a gente vai conversar aqui sobre um novo trecho da transposição do Rio São Francisco, que agora está inundando o Ceará. Maravilha, Fernando. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Rafael Fontana. Boa noite a todo mundo que está aí junto com a gente. Já está acostumado, né? Segunda, quarta e sexta, 18h30, Media Watch, lançando luz na notícia. É hora de nós lermos aqui o que a imprensa tem falado, mas, né, lançando luz. Ou seja, falando de verdade, falando aquilo que realmente significa, o que realmente é a notícia. Vamos lá, conto com a participação de vocês e conto também que vocês façam como eu vou fazer agora. Compartilhem aí o link dessa transmissão. Vai lá, joguem nas suas redes sociais e chama todo mundo junto com a gente. O assunto principal dessa noite é o Nordeste, mas a gente vai falar também sobre a prisão do jornalista Otávio Eustáquio, que foi preso hoje ali perto da fronteira com o Paraguai. Também vamos falar de outros assuntos, né? A situação tensa ali entre a China e a Índia, a fronteira nos Himalaias. A situação está ficando cada vez mais tensa, Fernando. E o Nordeste aqui, olha, lembrando, chapéuzinho que a gente ganhou foi da Beth, né? Foi da Beth. A Beth que nos deu aqui. Beth, muito obrigado. Nos deu um chaveirinho aqui com um chapéu de couro lá do Pernambuco, e um assunto sempre leva ao outro, né, Fernando? Isso aqui foi durante a manifestação. Sim. A gente vai estar presente na manifestação domingo. Como é que tá? Sim, é para cobrir, né? Como pra jornalista, cobrir, sim, a gente sempre exatamente. Tá, não Como tem, jornalista, a gente vai estar lá. Não tem opção. E aí, muita gente falando que não encontra a gente, mas é quase impossível não encontrar a gente. A gente está sempre ali no meio das pessoas circulando. Claro, quando vocês vêm, dá um oi. Que a gente, às vezes, falar em chapéu, às vezes eu estou de chapéu, boné, óculos escuros. Talvez por isso muita gente não me reconheça lá. Mas se tiver a manifestação, e até agora a informação que a gente tem é que vai haver manifestação em Brasília, estaremos presentes lá. Então a gente queria mandar um abraço, a gente falou aqui de Sergipe, né, o pessoal de Aracaju outro dia. Hoje um abraço então o pessoal do Pernambuco, que a gente sempre cita aqui, e também do Ceará, né? Pessoal de Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara, Itapipoca, onde mais? Sobral, Crato, quais outras cidades aí? Parnaíba, todo mundo do Ceará. Dá um alô pra gente aqui do Comunicação e Política. E também temos pessoas assistindo a gente de fora do Brasil. A minha amiga Lor, que está na Normandia, na França. A Lor, querida, bonsoir, né? Boa noite aí para todo mundo que está na França assistindo a gente. Pessoal da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, África. Muito obrigado pela sua participação aqui no Media Watch dessa sexta-feira. Obrigado, pessoal. Agradeço demais. E aí nós temos hoje Hoje eu acho que é o homenageado especial, né, Rafael? Que é o povo do Nordeste, né? Não apenas o cearense, né? Porque nós temos, na verdade, uma iniciativa, vamos falar muito sobre isso aqui, uma iniciativa do governo Bolsonaro, uma estratégia de governo, né, do governo Bolsonaro, de levar uma modernidade, um poder do indivíduo, né, brasileiro, habitante ali da região do Nordeste brasileiro, para produzir riqueza. É nada mais, nada menos do que isso que nós estamos vendo. Nós temos, obviamente, vários governos passando por inaugurações de etapas ali do projeto de transposição de São Francisco. Não é o primeiro trajeto, a primeira obra, a primeira ação com relação a esse projeto, que é um projeto do tempo do Império. Mas nós estamos vendo hoje
um traçado muito claro, um traçado muito cristalino de estratégia para beneficiar todo o povo do Nordeste. Vamos comentar sobre isso. É realmente algo muito bom, é algo para se comemorar. Não comemorar apenas o ato, como comemorar toda a estratégia que o governo Bolsonaro, que é um plano traçado, muito bem feito. Parabéns, Bolsonaro, parabéns, Tarcísio, parabéns todo mundo envolvido nesse projeto. Legal, pessoal. A gente vai falar sobre esse assunto hoje durante o Media Watch. A gente vai trazer outros comentários, né? Vitor Azevedo escreve aqui pra gente: Meliante, segue um esporro. Tem que ser todos os dias o programa. Você é prioridade para me informar. Muito obrigado, Vitor. Valeu. Ellen Santos se tornou membro padrão. Seja muito bem-vinda. E Anderson Cortez de Moura. Boa noite, Rafael e Fernando. Deus abençoe. Falem como seria um governo cristão aqui no Brasil. Abraços. Olha, isso daí, Fernando, a gente imagina que isso um dia aconteça, de verdade, né? A gente sonha, né? A gente luta por isso. Seria o nosso sonho aqui. A Érica Bueno escreve: meninos, mandem um abraço para minha mãe, ela é ligadinha em vocês dois. O nome dela é Creuza, somos de Campinas. Abraço e sucesso ao Media Watch. Campinas, em São Paulo, então, um abraço para dona Creuza que está nos assistindo. Seja sempre bem-vindo ao programa. Bom, pessoal, deixa só eu fazer uma observação aqui com relação a esse comentário, né, do Anderson Cortez, como seria um governo cristão. Eu falo muito sobre isso lá na Escola de Conservadorismo. Convido todo mundo a ser aluno da Escola de Conservadorismo. E eu estou colocando no ar agora uma sequência. Nós vamos começar uma série de aulas que são aulas que, para quem é aluno da Escola de Conservadorismo, fica gratuito. Você já tem acesso. Quem não é aluno vai ter que se tornar aluno ou fazer essas aulas em separado. Nós estamos falando nessas aulas sobre a Organização das Nações Unidas e sobre a União Europeia. Então é um tema complexo, é um tema longo e é um tema que dominou todos os países do mundo, todos os povos. A ideia de que nós temos que viver sempre sob a égide dos direitos humanos e de que a religião, na verdade, que nós devemos perseguir agora é a religião humanitária. É nós lutarmos por direitos humanos, direitos iguais, liberdade das mulheres. Todo esse planejamento é um planejamento estratégico que visa, em princípio, retirar o cristianismo das nações. É um projeto anticristão porque, se você olhar na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, você vai ver que liberdade religiosa para eles significa liberdade para mudar de religião. Eles jamais falam sobre liberdade de religião, eles falam de liberdade para mudar de religião. Porque no planejamento deles, desde o início, eles traçam a mudança de religião. As pessoas abandonando tudo aquilo que é espiritual e passando a buscar aquilo que é pragmático, aquilo que está diante dos seus olhos. Como seria uma nação cristã? Uma nação que declara, que professa a fé cristã como a fé de Estado. Isso não é obrigar as pessoas a ser cristã. Nós temos hoje no mundo inteiro vários países confessionais. Não são estados laicos. Por exemplo, o principal exemplo de todos são os países islâmicos. Lá não tem estado laico. Lá você não tem estado laico nenhum. E nós temos também o Vaticano, por exemplo, que é lógico. O Vaticano não é laico. O Vaticano é um estado cristão. Você declarar a fé cristã como a profissão religiosa de um estado não é obrigar as pessoas a serem dessa religião, mas é você dar o norte de direito natural para um país, que são os nossos princípios e valores cristãos. Todo mundo que gosta desse tema, seja aluno da Escola de Conservadorismo. Isso aí, Ana Paula escreve: torne-se membro. Muito obrigado, Ana Paula, e também o Anderson, já falamos com o Anderson. Jefferson Farley: Fernando, me ajuda a denunciar o Rodrigo Pacheco, que está falando de um projeto em perenizar a renda mínima para os mais pobres. Faz a denúncia aí, ajuda a alertar os mineiros. Vou buscar sobre isso daí, não estou sabendo, mas vou buscar saber o que está sendo feito aí em Minas Gerais. Artemis Couto: queridos, continua a perseguição aos apoiadores do presidente. Sim. Mas, como tia do Zap, continuarei nas minhas atividades e mais informado em breve, pois recebi 9 livros essa semana das livrarias Comunicação e Política TL e Paula Marisa. Isso aí, muito legal. Cláudio Pereira: muito bom o programa, parabéns. Isso que o Fernando estava falando sobre o Estado cristão, Fernando, eu acho muito interessante, porque quando eu mudei para a China, já vamos falar sobre a situação da Índia e da China, não se usava no Brasil a palavra empatia. Curioso, né? Nem nos Estados Unidos existia, né? Estava no dicionário lá, empathy. Mas como eles vão substituindo as palavras que constam nas religiões, nas escrituras sagradas, né? Amor, compaixão, misericórdia, e coloca tudo como empatia.
Não vamos falar mais disso, né? Empatia. Até um jogador de futebol outro dia falou: o que você sente, um ex-jogador, pelo Maracanã do passado, né? Que antes de ser reconstruído. Aí falou: eu sinto uma empatia pelo Maracanã. Pelo amor de Deus, gente, né? Então, até no vocabulário, isso não é por acaso. Isso é pensado. Isso não aconteceu da noite para o dia, as pessoas começaram a usar essa palavra. Não, ela foi introduzida de forma a você substituir, inclusive, os vocabulários que constam nas escrituras sagradas. Esse aí é um ponto, né, Fernando? Max Viana, seja bem-vindo como membro padrão do Comunicação e Política. Temos a primeira pauta aqui que eu queria falar, Fernando, e depois comentar o que muita gente está cobrando para falar sobre a China. Mas vamos lá. A Índia admitiu nesta quinta-feira, foi ontem, na verdade foi ontem aqui no Brasil e hoje lá na Ásia, né? Que seguiu o gesto da China no envio de forças militares na fronteira disputada entre os dois países no Himalaia após um confronto entre seus dois exércitos em meados de junho. Os dois lados permanecem mobilizados em grande número na região, enquanto os contatos militares e diplomáticos para tentar resolver a crise continuam. Essas são as palavras de Anurag Srivastava, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia. Ao mesmo tempo, o funcionário acusou a China de ter sido uma fonte de tensão ao iniciar o envio de tropas à região. Os dois países vizinhos negaram a responsabilidade pelos confrontos de 15 de junho na região de Ladakh, no norte da Índia, que resultaram na morte de pelo menos 20 pessoas nas fileiras do exército indiano e em perdas não quantificadas do lado chinês. A situação ali da Índia e da China, Fernando, tem ficado tensa, né? Os Himalaias, para quem não conhece aquela região da fronteira, e tem também o Paquistão, né? Mas pega parte da Índia, da China, do Paquistão e desce ali embaixo, vai até o Nepal. É o teto do mundo, né? O que chama o teto do mundo, é a região mais alta do planeta. Até para você ficar ali com as tropas é uma situação difícil, porque é muito alto, muito frio e o ar é rarefeito. E não obstante toda essa dificuldade, você tem ali a presença de tropas que podem entrar em conflito a qualquer momento. E se entrar em conflito, Fernando, a gente viu essa madrugada, teve uma explosão numa base militar do Irã. Né? É um conflito que o mundo não precisa neste momento. Índia e China, porque os países vão ter que se posicionar. Né? Numa situação que a gente está vivendo, uma epidemia, uma pandemia, não seria bom para o mundo neste momento um conflito naquela região. Nós estamos falando aí do terceiro e do quinto exército do mundo, né, em tamanho e poderio militar. São dois países que têm ogivas nucleares e têm bombas atômicas prontas para explodir. Seria um conflito que a gente gostaria de evitar, Fernando, pelo menos nesse momento. Exatamente, né? E é um tipo de situação, Rafael. Estou aproveitando o gancho, que a Organização das Nações Unidas não dá a menor pelota, né? Não dá a mínima para isso, porque eles sabem que tem temas que eles não podem tocar, tem países que estão fora do alcance deles. A Organização das Nações Unidas está aí para impor regrinha para idiota que quer seguir, máscarazinha para quem está debaixo da ONU, é essa história. Isso que nós estamos vendo ali na China, na fronteira da China com a Índia, é algo que vai afetar o mundo inteiro, vocês podem ter certeza. Se estourar alguma coisa lá, você vai ficar sabendo daqui na mesma hora, pode ficar tranquilo. Exatamente, Fernando. Temos uma mensagem aqui do Guilherme Zeli. Boa noite, Fernando. Sou de Bagé, no Rio Grande do Sul, a terra do analista de Bagé. Como faço para pesquisar melhor sobre cada vereador da minha cidade? Olha aí, uma boa pergunta para a gente tratar amanhã também, durante a live que a gente vai fazer sobre eleições, exclusivamente amanhã. Qual horário, Fernando? Eu acho que a gente não anunciou horário naquele dia, né? No horário não, vamos definir um horário então. Então vamos colocar aqui 20 horas, eu acho um horário bom para todo mundo, sábado, né? Sábado à noite, todo mundo em quarentena, ninguém vai pra farra mesmo. Ok, amanhã sábado, 20 horas, 27 de junho, às 8 da noite estaremos aqui para falar sobre eleições, Guilherme, e a gente vai responder. Não existe muito, eu não me recordo a população de Bagé exatamente, 100, 200 mil habitantes, mas você tem que pesquisar a vida das pessoas aí, seja pela internet, seja na ficha criminal dela da polícia, e perguntar para todo mundo da cidade se conhece. Mas tem que fazer uma pesquisa, sim, de fato, né? Isso aí, vamos Inclusive, falar. uma dica aí, as redes sociais. Né? Olha a rede social da pessoa que está se candidatando, você já vai ter uma boa ideia. Mensagem também de El Mariachi. O Instituto ACM Neto de Infectologia disse hoje que o pico da pandemia atingiu o pico hoje, e vai se estender até quando o Dória deixar.
Salvador sem rumo e sem planejamento. Abraços soteropolitanos. É isso aí, El Mariachi. Ele faz uma brincadeira aqui, mas a situação é grave. E está acontecendo não só no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, algumas cidades do Texas e da Flórida que abriram bares e restaurantes, pronto, já teve novo pico de coronavírus. É o terror imposto pelas autoridades, o terror imposto pela OMS e por todos os governadores. Aí, nesse caso, não são os governadores, e sim prefeitos de cidades do Texas e da Flórida, que, curiosamente, são sempre do Partido Democrata. Você nunca vai ver uma cidade explodindo de casos de coronavírus, né, da gripe chinesa, numa cidade comandada por um prefeito republicano. Então, nas cidades controladas por democratas é onde ocorrem os maiores problemas raciais, os conflitos, estátuas derrubadas e coronavírus. Isso aí é algo que o nosso público já sabe muito bem, é algo que todos vocês já estão cientes da manipulação de dados do Covid. A gente não precisa falar sobre isso aqui. Eu acho que o que nós precisamos ressaltar é a necessidade de nós que temos esse conhecimento, levarmos esse conhecimento para fora da bolha. É levarmos isso para os nossos parentes. Quando eu estou em reunião de família, você solta isso que pra gente é feijão com arroz, Rafael. Essa, sabe assim, a máscara não adianta de nada, os números são inflados, contaminou. Por exemplo, nós temos assim dados da imprensa, né? Vai contaminar o Átila, né? O Átila e a Marina. Vai contaminar todo mundo vai morrer. Qual é a situação que nós temos hoje? Qual o número de contaminados que nós temos no Brasil hoje? Nós temos o número de 1 milhão de contaminados. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, ou seja, contaminou quantas pessoas? 0,5. Agora eu te pergunto, como que o coronavírus, o vírus que vai exterminar a humanidade, contaminou 0,5% da sociedade? Mas 0,5%, sabe? Não estou falando assim de 15%, 20%. Não, contaminou 0,5%. 1 milhão de contaminados para um país de 220 milhões. Então esses dados, quando você discute, só de você discutir, lançar dados oficiais, né? Quem não é da nossa bolha gosta muito de dados oficiais. Quando você solta os dados oficiais, as pessoas veem que tem mutreta. Veem que é uma manipulação. Hoje, por exemplo, com a história lá do Oswaldo Eustáquio, né? As pessoas foram correr atrás dos dados do Covid no Paraguai. Quantos mortos tem registrados no Paraguai por coronavírus? Não chega a 600, né? 13 mortos. 13 mortos por coronavírus no Paraguai. Pessoal, me explica como que morre 13 pessoas num país. Aí aqui no Brasil, no Brasil nós já estamos com quantos mortos? 50 mil? 54. Aí você tem 13 mortos no Paraguai e 54 mil no Brasil. Esses dados precisam ser divulgados, tenha diálogos aí esclarecedores com quem está perto de você. É isso aí. E tem uma pergunta aqui, Fernando, que eu queria ler. O nosso amigo, e o doutorado do Decotelli, o que houve? Eu não pesquisei a fundo, essa notícia saiu sobre da Universidade de Rosário, na Argentina, que teria desmentido, mas essa notícia ela foi divulgada primeiramente, em primeira mão, pela jornalista Mônica Bergamo. É o que eu preciso ver com mais cuidado realmente se existe doutorado ou não. O fato é que as pessoas ficam perseguindo títulos quando isso, na realidade, não importa muito. Nada. E parece que quem deu essa notícia foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Deu a notícia de que ele teria esse doutorado, e não o próprio Decotelli afirmou ou colocou no seu currículo. E foi desmentido, Fernando. Então, enfim, foi desmentido, mas eu preciso ver se essa notícia é verdadeira ou não. Ver por curiosidade, né, Rafael? Claro. Como você está ressaltando aqui, porque para mim não faz diferença nenhuma, sinceramente. Aqui, nesse ponto, eu estou mais com o Olavo do que com a compreensão comum que a gente tem no Brasil. O Olavo fala assim, no Brasil, de gerente de supermercado para cima, eu não confio em ninguém. Então, eu gosto dessa tirada, né, do Olavo de Carvalho, porque é o quê? A gente vive num país que é o país dos títulos, né? Então, no Brasil tem muito título. O cara é PhD, o cara vai para Harvard, o cara não sei o quê. É um bando de idiota que só faz bobagem. Então, eu estou em busca de pessoas que realmente saibam fazer a tarefa que lhes é cabida. Professor André Luiz escreve, prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil baixou o decreto a partir de segunda. Todo mundo em casa. É um primogênito de uma progenitora meretriz mesmo. Ele está falando, olha só, nós conversamos sobre isso várias vezes aqui, Fernando. O que está acontecendo em Minas Gerais, na Bahia, em vários estados e cidades brasileiras. Não Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está bem. Em relação a outros estados, está muito bem.
mas a cidade de Belo Horizonte, algumas prefeituras, alguns municípios, realmente estão muito mal. Bom, temos eleições municipais esse ano, a primeira coisa que tem que fazer é tirar esse prefeito de Belo Horizonte. E segundo, a população de Belo Horizonte precisa se manifestar. Não é possível, né, uma região metropolitana aí de 5 milhões de habitantes, a cidade de Belo Horizonte, que tem aí perto de 2 milhões e meio de habitantes, não ter protestos contra o prefeito. A gente não tem notícias de protestos da população de Belo Horizonte contra o prefeito. É óbvio que ele vai fazer o que ele quiser. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, já tem um processo de impeachment contra o governador. Em Belo Horizonte, ele está fazendo o que ele quer e a população não reage. Não adianta vir para Brasília protestar. Precisa resolver a situação no seu município. E nas eleições não tem nem o que dizer, né? Esse prefeito não tem a menor condição sequer disputar, eu não sei, é primeiro mandato do Calil, né? Primeiro mandato. Se ele disputar a reeleição, por favor, mineiros, façam a sua parte dessa vez. Exatamente. A gente tem algum feedback que eu tenho de inscritos aqui do canal, que são de Belo Horizonte, né? Parentes também, eu tenho parentes em BH, e eles me relatam, Rafael, que BH foi vencida pelo terror. Então é uma população que está ao lado do prefeito. É uma população que quer realmente máscara, quer a quarentena, quer os protocolos de segurança nas ruas. Então não é que o povo de BH não está saindo para protestar. Não, o povo de BH ele está a favor do prefeito e contra quem está protestando. É lógico, eu estou falando aqui generalizando. Claro que tem pessoas indignadas em BH, principalmente os inscritos aí de comunicação e política. É verdade. Belo Horizonte, salvo engano, tinha sido classificado uma vez a cidade com mais bares e botecos do Brasil. Vive, né? Quantos desses vão fechar, Fernando? Né? As pessoas viviam, eu lembro da noite de Belo Horizonte, às vezes que eu estive na cidade, é uma noite super movimentada, agitada, as pessoas, a comida de boteco, aquela competição que é super famosa, e agora os mineiros estão trancados em casa. Sim, mas existe um planejamento, mais uma vez a gente volta, né? Hoje está aqui o dia temático da ONU, hein? Tudo por culpa do nosso amigo ali que fez a pergunta. Existe uma estratégia da Organização das Nações Unidas também de alteração comportamental na sociedade, sabe? Essa participação no voto, comportamento no dia a dia, como se portar diante do trabalho, vida sexual, tudo isso a ONU acaba abrangindo no seu trabalho, que é um trabalho que conta com mais de 30 agências que têm influência mundial. São agências que trabalham no mundo todo, Unesco, UNFPA, CEDAW, enfim. Nós temos aí muita gente envolvida num processo de mandar nas sociedades ao redor do mundo. Denilma Almeida, foi bem estratégica a ação da Polícia Federal no dia de hoje, bem no dia da grande mudança no Planalto. Pois é. Todo dia é dia de grande mudança também, o STF ele não está perdendo tempo, não perde o timing dele, e no país que a gente vive, você tem sempre grandes tomadas de decisão, e o STF está perseguindo ali do lado dele. A gente está vendo uma luta constante, ferrenha, e que não é de hoje. Vem desde antes da posse do Jair Bolsonaro, lembrando o dia da posse, né, quando Rosa Weber foi lá, deu uma Constituição na mão do Bolsonaro e falou, anda na linha, senão a gente chega junto. Entregou a Constituição e falou, olha, a gente nunca leu, mas a gente recomenda, né? Rosana Alves Silva escreve pra gente, indiquei um método eleitoral para uma candidata na minha cidade. Ela viu a live que mandei o link, achou legal, mas falou que ia ver com o partido. Já perdeu meu voto. Não, Rosana, na verdade não perdeu, não. Conversa com ela, convença, mostre que o curso... Aliás, já a quarta aula entrou no ar hoje. Isso. Todo mundo que está acompanhando está gostando muito. Nós estamos aprimorando e o material está ficando cada vez melhor, mais interessante. A quinta aula irá ao ar na terça-feira, pessoal. Exatamente. Lembrando que as aulas ficam gravadas, né? Mesmo que você entre depois de todas as aulas terem subido para a plataforma, você tem acesso a todas, assiste a hora que quiser, pode pausar, pode voltar, assistir 2 vezes. Isso aí foi uma dúvida de uma pessoa que nos perguntou, né? Eu posso entrar? Existe uma turma que eu preciso entrar? Não, você pode entrar a qualquer momento. Jean Macedo, seja bem-vindo aqui como membro padrão do canal. E temos também aqui a mensagem de VC Pinheiro. Rafael, em Belo Horizonte falta coordenação, mas fizemos 2 grandes protestos a pé e 4 carreatas, e alguns pequenos na casa do prefeito, Câmara e quartéis. Mas sem dúvidas, boa parte do povo de Belo Horizonte apoia a insanidade.
Muito triste. Então não é todo o povo mineiro, tem pessoas realmente se manifestando e precisa continuar, como diz aqui a Maria Eugênia. Aqui em Floripa, o prefeito fechou muita coisa novamente. Os restaurantes tradicionais que voltaram a abrir agora fecharam de vez. Acabaram com o turismo da cidade. O prefeito é do DEM. É uma situação muito triste, Fernando, né? Florianópolis, assim como vários municípios do Brasil, sobrevive do turismo, né? Se não toda a economia da cidade, mas uma parte importante, não só da economia, principalmente da geração de empregos. Muita gente vive do turismo. Quem trabalha em restaurante, em hotéis, no transporte, logística, guias de turismo, vivem disso. É uma atividade que gera aí 7% dos empregos no Brasil. Então não é só o PIB, não é a economia. 7% dos brasileiros trabalham em atividades relacionadas ao turismo. É muito triste o que nós estamos vendo. Val, de Recife, Rosinha entregou o único exemplar da Constituição Federal ao presidente da República. É isso mesmo, vamos ler a notícia aqui. Eu queria ver. Nós tivemos hoje um jornalista preso, né? Isso. E aqui, essa notícia é do Yahoo, para a gente. Aí qualquer uma que você lê é igual, pode pegar qualquer um aí e ler, a gente comenta aqui, porque é tudo igual, é tudo cartel da imprensa. Porque é cartel da imprensa e outra, essa história deles quererem depreciar chamando de blogueiro bolsonarista, né? No caso do Oswaldo Eustáquio, até onde eu sei, ele é jornalista mesmo, formado em jornalismo, e exerce a profissão faz um bom tempo. Mas vamos ler a matéria aqui. Polícia Federal prende blogueiro bolsonarista, defensor da ditadura militar e crítico do STF. Vamos lá, Fernando. Primeiro frame aqui. Defensor da ditadura militar. Ai, meu Deus. Ou seja, estão falando daquela ditadura militar, do regime militar de 64 a 85, ou ele defende uma intervenção? Vamos à matéria. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura organização e divulgação de atos antidemocráticos por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conhecido por ser crítico de integrantes da Corte do Congresso Nacional, Eustáquio, conhecido por... A matéria não pode ser mais mal escrita que isso. Conhecido por negar a existência do golpe militar no Brasil, ele foi preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal monitorava o blogueiro por suspeita de possível fuga do país, já que ele costumava transitar próximo à fronteira com o Paraguai. É muito ridículo, né? Continua a matéria aqui. Ele já havia sido alvo de busca e apreensão solicitada pela Procuradoria-Geral da República, uma ação realizada no último dia 15. E durante a investigação, a PGR argumentou ao Supremo que Eustáquio defendeu uma ruptura institucional de maneira oblíqua. Ou seja, nada. Nas redes sociais, seu perfil protestou contra a prisão, afirmando que o ativista foi detido arbitrariamente. É o 8º preso político do Brasil, disse Eustáquio na sua conta, ou alguém que postou para ele, possivelmente, porque ele estava detido. Né? Então, a gente vê esse caso se repetindo. Foi a Sarah Winter, foram outros, foi o Renan, o Daniel, e agora Oswaldo Eustáquio. A situação da matéria, nós estamos no programa Media Watch, aqui a gente tem um olhar crítico a tudo que acontece e tudo que é veiculado pela mídia. O Yahoo, que é um canal de esquerda, né, que se tornou, era um site de busca, depois que o Google chegou, destruiu o Yahoo, ele se tornou um portal de notícias dos Estados Unidos, com o capital de George Soros também, né, que está sempre presente. Então, ele nos Estados Unidos, é um portal de esquerda, não seria diferente no Brasil. Então, eles tratam como militante, como miliciano, como blogueiro, como qualquer coisa, menos como jornalista. É uma forma de você depreciar as pessoas. Sendo que eu, jornalista de formação, hoje eu tenho vergonha de vários colegas de profissão. É uma pena. Tem pessoas que nunca foram jornalistas que fazem um trabalho hoje mais adequado ao jornalismo do que alguns jornalistas formados. Não é regra, mas isso acontece, Fernando. E também essa prisão, isso aqui é ridículo, Fernando, que eles estão dizendo aqui, suspeita de que ele ia fugir do país. Ele estava postando todos os dias, estou no Paraguai. Eu estou em Paraguai. Né? Aparecia a imagem dele no Paraguai. Né? Só faltava ele comprar alguma coisa, um uísque falsificado para... Eu estou no Paraguai. A mãe dele vive no Paraguai. A informação que eu recebi é que a mãe dele vive no Paraguai. Ele foi lá, aproveitou visitar a mãe, comeu umas tipas, pegar um vinho falsificado e vou fazer uma matéria aqui. Ou seja, ele estava postando nas redes sociais que ele estava no Paraguai. Ele não estava fugindo para o Paraguai. Tanto que ele estava no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Campo Grande, minha gente, é no meio do estado do Mato Grosso do Sul. É no mínimo 300, 350 quilômetros
da fronteira até Ponta Porã. Me corrija aí, quem tiver do Mato Grosso do Sul assistindo a gente, qual a distância entre Campo Grande e Ponta Porã? Eu acho que fica entre 300 e 350 quilômetros. Então, Fernando, essa matéria, mais uma vez, né, nós não temos elementos nem para comentar essa prisão. Se foi como as outras, é uma prisão dentro de um inquérito ilegal, nós sabemos, é um inquérito inconstitucional do STF, infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Então, é uma prisão que faz parte daquelas outras da semana passada e semana retrasada. A Sarah Winter já está livre com uma tornozeleira e agora Otávio Eustáquio, vamos aguardar informações. Oswaldo Eustáquio, nós vamos aguardar mais informações sobre a situação dele. Mas o comportamento da mídia hoje, Fernando, foi assim, abaixo do ridículo. Vamos lá, eu vou ler aqui o mandado de prisão do Eustáquio. Vamos lá. Então vamos lá, petição número 8.961 DF, ministro Alexandre de Moraes, mandado de prisão temporária. O ministro Alexandre de Moraes, relator com fundamento no disposto na Lei 7.960, a Polícia Federal manda, né? A Polícia Federal prender e recolher a uma de suas superintendências regionais à disposição do STF Oswaldo Eustáquio, de qualificação ignorada. Ou seja, porque geralmente fala assim, prender fulano de tal, pedreiro. Você dá o nome do cara e dá a função, a atividade dele, o que ele costuma fazer. Aqui no mandado de prisão do Oswaldo Eustáquio foi ignorada a qualificação dele, porque ele é jornalista. Pelo prazo máximo de 5 dias, fim do qual, nos termos do artigo 2º, parágrafo 7º da lei, deve ser colocado imediatamente em liberdade após o término da prisão temporária. A autoridade policial responsável pelo cumprimento do mandado de prisão temporária deve evitar exposição indevida, que é um aspecto legal aí no Brasil. Cumprida a medida determinada, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente a este relator. Ministro Alexandre de Moraes, relator, assinatura digital. Alexandre de Moraes, que é relator, inquisidor, juiz, ele pede investigação, ele manda prender, ele manda soltar, enfim, isso só acontece no Brasil, não existe nenhuma Suprema Corte do mundo que atue dessa forma. E aqui eu quero fazer um comentário específico com relação à imprensa brasileira. A imprensa brasileira é também uma organização criminosa. O que é organização criminosa? Você tem criminosos. O cara que é um ladrão, mas ele atua sozinho, ele é um ladrão. O cara que é um assassino, sozinho, ele é um assassino. Quando você junta 10 assassinos, você começa a organizar esses assassinos. Você começa a ter ideias, criação, você começa a ter planos, execução, você começa a ter literalmente, organização criminosa. A imprensa hoje ela é uma organização criminosa. Você tem como cada veículo de comunicação, cada empresa de informação no Brasil entrou num grupo que se organiza para cometer crimes. Como, por exemplo, aquele crime anunciado pelo Romeu Tuma, assassinato de reputação. Isso são crimes praticados à luz do dia, à luz do dia e vendidos para o consumo popular. Esses crimes, eles acontecem como, por exemplo, aqui. Você pode abrir qualquer órgão de comunicação hoje, qualquer órgão da grande imprensa hoje vai falar a mesma coisa. Blogueiro Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista, blogueiro de Brasília, blogueiro tenta fugir, blogueiro é preso. Sempre isso. Por quê? Nós sabemos que em todo o Ocidente se combate a prisão de jornalistas. Por quê? Prender jornalistas é prender a expressão do povo. Você colocar um jornalista na prisão é você colocar na prisão a expressão popular. Ou seja, prender jornalistas é um crime de liberdade de expressão. É um crime contra a liberdade de expressão. Se eles anunciam a matéria como jornalista Oswaldo Eustáquio é preso, automaticamente eles mesmos, como jornalistas da grande imprensa, seriam obrigados a sair em defesa do Oswaldo Eustáquio. Então nós temos aqui uma organização inteligente, criminosa, para tirar da própria imprensa, ou seja, para tirar dos próprios criminosos que compõem essa organização, a tarefa profissional de sair em defesa do Oswaldo Eustáquio. Classificam ele como blogueiro não apenas para depreciar o trabalho dele, mas também para livrarem a própria carcaça. Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Você tem a Abrage. A Abrage não vai defender o Oswaldo Eustáquio, porque o Oswaldo Eustáquio não é jornalista. O que é ser jornalista no Brasil?
Ser jornalista no Brasil é ser amigo. Amigo da Folha de São Paulo, amigo do Estadão, amigo do Globo, do Zero Hora. Oswaldo Eustáquio não é. Tem que fazer parte da turminha. Tem que fazer parte da turminha. O Oswaldo Eustáquio, ele pode fazer a matéria que ele quiser. Ele pode descobrir um Watergate, ele pode descobrir a Área 51, se é verdade, se é mentira. Ele pode descobrir o que ele quiser. Ele não vai ser jornalista, porque os jornalistas da grande imprensa não o aceitam. Nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos entender o que está acontecendo. Teve uma pessoa que perguntou ali para mim, uma pergunta que eu já estou acostumado, eu nem fico puto mais com essas perguntas, porque eu já estou acostumado. Fernando, venceremos lendo apenas livros? O cara que pergunta isso eu já sei, é preguiçoso, não gosta de ler. Aí ele quer se justificar, aí ele joga nas costas dos outros. Pessoal, se nós tivéssemos lido livros há 30 anos atrás, nós não estaríamos passando esse perrengue que estamos passando hoje. Aí quando chega em cima da hora, que a situação ficou insustentável, aí vem os preguiçosos. Tá vendo? Falei que não podemos ler livros, temos que agir, vamos para as ruas. Pois é, vai para a rua agora, né? Vai para a rua. Você lê um livro hoje, resolve a situação? Não. E você ir para a rua, resolve a situação? Então nós estamos hoje na mão de pessoas que não têm noção de como se organizar. Mas a grande imprensa tem. A grande imprensa é organizada, é inteligente, ela atua, ela milita. A grande imprensa tem consumo de informação, não apenas brasileira, principalmente internacional, para saber como se organizar, como militar em favor de uma causa. Nós estamos lutando contra inimigos muito inteligentes, não são apenas poderosos, são inteligentes e organizados. Nós estamos lutando para pregar inteligência entre nós, estamos lutando para se organizar e formar uma militância. William Sampaio escreve aqui para o Media Watch. Fernando, você acha que o governo Bolsonaro será semelhante ao regime militar, fazer infraestrutura e economia e deixar o campo ideológico de lado? Vamos lá, Fernando, antes de você entrar nesse assunto aqui, William, se os militares não tivessem tomado o poder em 64, você acha que seria o quê do Brasil e da América Latina? Pensa bem antes de falar qualquer coisa. Tá? Sobre infraestrutura, muito interessante. O Brasil construiu durante os anos militares, e não importa que eram os militares não, mas ali construiu a ponte Rio-Niterói e a Itaipu, né? Só vou citar essas duas. Era a maior ponte do mundo e a maior hidrelétrica do mundo. Faz 40 anos que o Brasil não constrói nada. 40 anos que o Brasil não constrói absolutamente nada. A maior hidrelétrica do mundo hoje é Três Gargantas, na China. Maior ponte do mundo liga Hong Kong a Macau, 52 quilômetros. A Rio-Niterói tem 14 quilômetros, era a maior ponte do mundo. Agora tem uma ponte de 52 quilômetros sobre o mar, ligando Macau a Hong Kong. Então, antes de criticar a obra de infraestrutura, é bom saber que a gente está falido. O Brasil virou uma maquete do que ele era 40 anos atrás. A gente não tem estrutura, as nossas pontes são ridículas. Os nossos prédios, nossas ruas. Por favor, pessoal, nós temos 50% de brasileiros sem saneamento básico. Teve o marco do saneamento, Fernando, que a gente nem comentou outro dia, o marco do saneamento que o PSOL votou contra, né? Imagina, um país que tem 50% da população sem tratamento de água e esgoto. Fernando, por favor. Como é o nome do participante? William Sampaio. William Sampaio, eu entendi o que você falou ali no final, você tá... eu entendi que o William está falando o seguinte, ele está mostrando as temáticas que podem ser abordadas por esse governo. A gente comentou muito isso aqui durante a semana, falamos sobre isso na Super Live, falei sobre isso lá no Terça Livre, terça-feira no Boletim da Manhã, porque no final você falou assim, né, é a aula ideológica deixar de lado. Vamos lá, nós não temos no Brasil uma ala ideológica. Eu gostaria que tivéssemos, mas não temos. Por quê? Porque no Brasil a gente tem 2 membros. A nossa ala ideológica tem 2 membros. Você tem Ernesto Araújo e o Felipe Martins. Então, o governo brasileiro não tem ala ideológica. Não há. A única ideologia que há no governo brasileiro é a ideologia positivista. Então, você tem a ala ideológica no Brasil, a ala ideológica positivista. A ala ideológica cristã, a ala ideológica que busca atenção ao direito natural, isso aí não existe. São 2 pessoas que estão ali, tá ali com um canivete na mão tentando vencer a batalha. Nós temos no Brasil uma atenção agora, e a gente vai falar muito sobre isso nos Media Watch, que a gente fizer daqui para frente, aí até 2022 eu prevejo pelo menos, muitas matérias como essa daqui. De certa forma, graças a Deus. Sabe assim, inauguração de trecho do projeto de transposição de São Francisco.
Maravilha, que é isso que o Rafael está falando. Nós estamos num país falido, o pessoal está fazendo cocô no buraco, na latrina. O pessoal não tem emprego. A quantidade de brasileiros que almoçam uma Coca-Cola com uma coxinha, ou que almoçam um miojo, um Cup Noodles feito no micro-ondas, sabe, é muito grande. A massa brasileira que vive na miséria, sabe, a massa brasileira que tem um estilo de vida assim, de país de quarto mundo. É incrível. É a representatividade da sociedade brasileira. Então nós temos agora um governo que falou o seguinte: olha, quer saber? Vamos fazer administração pública. Quer saber? Bora tocar obra. Quer saber? Vamos aqui aumentar o poder de compra do real. Sabe? Vamos gerar emprego. Vamos retomar a economia. Eu não sou dessa linha. Vocês sabem disso, vocês são inscritos em comunicação e política. Não é a minha ideia. Não gostaria de ir por aí. Eu acho que nós deveríamos comprar outras batalhas. Até mesmo porque na vida você não precisa lutar uma luta de cada vez. Você pode lutar em duas frentes. Agora, isso é uma estratégia. É uma estratégia de governo. O Bolsonaro, ele decidiu que ele vai inaugurar obra. Ele decidiu que ele vai fazer obra. Ele decidiu que ele vai fazer o saneamento básico. Isso é ruim? Isso é incrível, pessoal. Isso é maravilhoso. Só a notícia para você levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus. Isso vai transformar o Brasil num país, economicamente falando, num país de ponta, de primeiro mundo. Nós vamos deslanchar e vamos lá para frente. Aí você fala: Fernando, mas pô, aqui é um canal conservador, você tem a escola de conservadorismo. Pessoal, nós acreditamos numa ilusão, que é a ilusão do conservadorismo estatal. A gente acreditou que tínhamos eleito um governo que ia dar um gás no conservadorismo. Não vai. Como era óbvio que não ia. Mas nós nos enganamos. Nós achamos que o Bolsonaro ia chegar lá e ia fazer o conservadorismo. Esquece, pessoal. Conservadorismo só se faz de indivíduo para indivíduo. É conversa, é diálogo. É compartilhamento da fé cristã. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá, mão na massa. É isso aí, Fernando. Ótimo comentário. E o William, né, que a gente estava conversando, o William e a todos que nos acompanham. Pessoal, o que eu quero dizer é que o Brasil, 20 anos atrás, o Brasil tinha um PIB per capita, né, uma renda per capita, 3,5 vezes superior ao da China, Fernando. Hoje, em 20 anos apenas, a China passou o Brasil. Hoje o cidadão chinês é mais rico do que o cidadão brasileiro. O trabalhador chinês ganha um salário mais alto que o trabalhador brasileiro. E você acha que o Partido Comunista da China ele se mantém no poder pela ideologia comunista? Não, ele só se mantém pela economia. O chinês só fica quieto porque a cada ano ele compra mais. A cada ano ele tem um carro novo. A cada ano ele vive melhor. Né? Ideologia comunista, você conversar com o chinês médio, o afegão médio da China, tá nem aí para o Partido Comunista. Não liga a mínima, mal sabe cantar o hino do país. Mas ele tá cheio de dinheiro no bolso, viaja, carrão, comida, bacana, puta apartamento. O cara não liga, não dá a mínima. Então nós podemos construir as duas coisas ao mesmo tempo, mas a prioridade hoje no Brasil, obviamente, é melhorar a qualidade de vida da população. Isso. E a prioridade estatal. Tá? Vamos deixar muito claro. Então vamos lá. Só para deixar muito claro aqui. A prioridade do Estado brasileiro está muito clara. Quem não enxergou isso ainda está tapando o sol com a peneira. A prioridade do governo Bolsonaro, Estado brasileiro, governo federal, obra. E a sua prioridade qual é? É obra também? Ou a sua prioridade é lutar pelo conservadorismo? A minha é conservadorismo. Obra, eu deixo para o Tarcísio, Ricardo Salles, Bolsonaro, Tereza Cristina. Eu quero saber da luta pelo conservadorismo no Brasil. É isso aí, pessoal. Não vamos transferir responsabilidade para o Estado agora, que não dá conta dessa responsabilidade. E nós podemos dar conta, né, Fernando? Exato. Gerson, o prefeito da cidade de Santo Amaro, na Bahia, decretou lockdown com 3 casos. 3 mortos na cidade com 60 mil habitantes. Fernando, isso não dá 0,5%, isso dá 0,05%. É ridículo, não tem nem como comentar isso. Selma Rosane. Gente, Oswaldo fez matérias no caso Intercept, inclusive flagrou o pessoal num bar combinando publicação do material vazado. Ninguém lembra disso? Chega a ser irônica a situação, a prisão do jornalista investigativo. É verdade, Selma, muito boa sua lembrança. E Saveletre, em 2007, em Nova York, ouvi a seguinte frase de um engenheiro haitiano recém-chegado de um trabalho realizado por sua comissão no Brasil. Ele escreve em inglês aqui, mas ele diz: a infraestrutura do Brasil é uma piada. Se tornou uma piada.
Brasil, nos anos 80, né, até pelo menos metade, e ainda as obras duraram muito tempo, nos anos 80, a infraestrutura do Brasil era muito boa, era reconhecida mundialmente como uma boa infraestrutura. Hoje o asfalto aqui, né, Fernando, em Brasília, imagina como é que tá. O asfalto em Brasília é ridículo, é uma doença. Era perfeito, o asfalto de Brasília nos anos 80 era perfeito, não tinha uma rachadura. Fernando, comprei 2 livros com vocês, O Mínimo, do Olavão, e Roger Scruton, sobre o conservadorismo. Vou começar meu tratamento para o time dos Minions. Valeu demais, parabéns, pessoal, é isso aí. Neilane, que está sempre com a gente, comprei 3 resmas de papel A4, 1.500 folhas, vou escrever a punho algumas hashtags para enviar aos ministros, já que o problema é a internet. Muito legal, Selma. Fernando, o que eu queria comentar aqui, que muita gente pediu durante a semana para falar em relação à China. Por que você foi morar na China? Como é? Você gostou de morar na China? Pessoal, vou falar bem rapidamente aqui. Eu conheci a China por um amigo que foi trabalhar numa empresa chamada Huawei, em 2006. Né? Foi o primeiro contato que eu tive com chineses, que trabalhavam com ele. Em 2008, eu comecei a estudar o idioma chinês. Em 2009, e aí a relação foi crescendo. Em 2009, eu viajei para a China como turista. Em 2012, eu fui convidado pelo governo de Taiwan para fazer um curso em Taiwan de 20 dias, que foi sensacional. Taiwan é um país incrível. E depois, em 2015, eu me mudei para a China, onde eu fiquei até o ano passado e voltei para o Brasil. Então, eu tive todo esse conhecimento, toda essa bagagem cultural que eu tive da China, primeiro estudando o idioma e conhecendo os chineses aqui no Brasil. Depois me aprofundei na cultura e me mudei para a China. E culminando, eu fui colher algumas informações que eu precisava. Né? Lógico que eu quis conhecer a cultura da China, morar na China. Você mora em Pequim, Fernando. Vou falar coisas que vocês não tem como explicar. Você sair com sacolas de dinheiro, com tablet, com celular às 2 da manhã, uma menina, e contar o dinheiro na rua e não acontecer absolutamente nada. Então é óbvio que é um regime comunista, atroz, cruel, mas existe sim o lado bom de qualidade de vida de você morar na China, o transporte, a segurança e tal. Existe tudo isso, mas dentro de um regime comunista que só tende a piorar. Então meu objetivo se tornou, nos últimos tempos, colher informações que eu precisava sobre o governo, por isso eu fiquei 2 anos dentro da mídia estatal chinesa, que é controlada pelo regime comunista, pelo Partido Comunista da China, e a última coisa que eu precisava era justamente trabalhar numa empresa privada, numa das maiores empresas chinesas, que foi onde eu conheci os primeiros chineses mesmo que eu tive contato no Brasil. Eu precisava trabalhar numa empresa chinesa para ter a prova ali de dentro, material e testemunhal, de que a empresa atuava para o Partido Comunista. Essa empresa é a Huawei. Né? Então, fui diretor de comunicação da Huawei e lá eu coletei as últimas informações que eu precisava para escrever meu livro. É isso, resumidamente. A gente volta um outro dia a tocar nesse assunto, pessoal. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Vamos lá. Rafael. Deixa eu ler a mensagem aqui. O Daniel Bagueira está falando algo que ele está fazendo uma pergunta que eu tenho que responder. Sou obrigado a responder. Ele está falando o seguinte: Daniel Bagueira, Fernando, você acha que a Sara e o Oswaldo são soldados que o Jair está disposto a sacrificar em uma guerra de longo prazo? Boa pergunta, Daniel. Vamos lá. Primeiro de tudo, você está colocando aqui, tem 3 personagens na tua frase, né? Tirando eu aqui, tem a Sara, o Oswaldo e o Jair. Sara e Oswaldo são soldados que o Jair vai sacrificar? Aí, nessa analogia que você está fazendo de guerra, eu te pergunto o seguinte: em que momento o Jair montou um exército que a Sara e o Oswaldo foram lá e entraram nesse batalhão? Essa pergunta é uma pergunta que eu poderia evitar aqui, porque é uma daquelas perguntas que eu só respondo para perder inscrito. Porque a galera fica puta comigo. Mas vamos lá, eu não tenho o que fazer. Você perguntou, mandou superchat, eu tenho que responder. Gente, sinceramente, você sabe o que o Jair vai fazer com relação a Sara e o Oswaldo? Nada. Não vai fazer nada. Por quê? Porque o Jair não tem nada a ver com isso. O Jair não tem nada a ver com essa história. O pessoal montou uma estratégia de militância de colocar o acampamento em Brasília. Mas o pessoal achou, o pessoal está bem intencionado. Desde o início eu falo aqui no canal. Já expliquei essa história aqui 1000 vezes. Essa estratégia é totalmente zoada. Não funciona. Não estou falando aqui, no Brasil tem muita dificuldade disso. Você fala assim, não, o texto do Rafael é ruim. E as pessoas, você não gosta do Rafael? Eu não estou falando que eu não gosto do Oswaldo, que eu não gosto da Sara. Pelo contrário, sempre que eu encontro a Sara, eu dou os parabéns para ela. É muito ousada, muito louca. A gente precisa de gente assim no nosso time.
Mas o plano, a execução do plano, a ideia do acampamento não tem como dar certo. E a Sara e o Oswaldo tomaram a estratégia de guerra, para usar essa analogia que você está colocando, a estratégia da militância da Sara e do Oswaldo são estratégias que o Jair não pode se meter nessa história. Ele não pode falar. Como que o Jair vai entrar em defesa da Sara, sendo que uma das últimas ações de militância da Sara foi aquele vídeo que ela fez ao vivo. Invadimos o Congresso. Aí foi lá, subiu em cima lá da plataforma do Congresso, que é pública, que todo mundo pode acessar. Nós vamos ali. Quem mora em Brasília, eu quando era criança, eu subia a pé ali as bacias do Senado ali. Sim. Então, ela fez uma live falando isso. Invadimos o Congresso. Como que o Bolsonaro vai lá agora defender ela? Ou seja, o Bolsonaro, presidente da República, o cara que é a instituição presidência da República, vai sair em defesa da menina que invadiu o Congresso. Não tem como. Ela se colocou numa situação que o Jair ele não pode nem falar nessa história. Não tem como ele se meter nessa história. Ele vai ter que ficar alheio. Entendeu? Ele vai assistir. Ele vai assistir essa história. Entendeu? Ele vai assistir. Nós temos que ter estratégia. Eu sempre falo, por que a gente tem um curso de militância política? Lá no curso de militância política, eu estou ensinando as pessoas a vencer. A fazer uma estratégia de militância política que dá certo. Você vence no final e você consegue executar os seus projetos. No Brasil parece que as pessoas não querem vencer, as pessoas só querem lutar. Eu não quero vencer, entendeu? Não estou nem aí se eu vou vencer ou não. Eu quero lutar, quero ir para a rua e gritar e xingar. Eu gosto de vencer. Então eu gosto de usar estratégias que dão certo e lá na frente eu venço. Esse ponto, vamos ver. Dia a dia vamos acompanhar. Eu não vejo como, não sei, o Jair também é um gênio, vai que ele tem uma ideia aí. Eu não consigo ter nenhuma ideia onde o presidente da República, de um país, né, uma república, 3 poderes, ele consiga se meter nessa história. Daniel, a gente tinha conversado antes do programa e a gente combinou de não falar nisso. Isso. E você provocou, o Fernando falou e fez a análise correta, né? A análise do Fernando é perfeita, não tem como retocá-la. Rosa Carina, não votei no Bolsonaro para ele somente fazer obras públicas. Ele foi eleito com pautas conservadoras. Rosa, muita gente vai se decepcionar. Sim, essa crítica da Rosa é uma crítica pertinente. É uma crítica dura, mas é uma crítica pertinente. Muito eleitor vai cobrar o Jair. E se você se sentir, poxa, não era isso que eu imaginava, cobra. Cobra mesmo. Pode cobrar. Eu estou entendendo a estratégia do Jair e estou dando parabéns porque... né? O que eu posso fazer também? Não tem opção. É aquilo que o Olavo falou. Não adianta. Todo mundo aí que tá de narizinho torcido pro Jair vai fazer o quê? Vai votar no Haddad? Então não tem opção. Então aqui a gente se adapta, olha a estratégia do cara, apoia e bola pra frente. E aquilo que você acha que o Jair não tá cuidando, cuida você então. É o que eu tô fazendo. Eu acho que o Jair tá deixando de mão o conservadorismo. Poderia fazer alguma coisa? Eu acredito que tem algumas coisinhas que dava pra fazer. Ele não quer fazer, então eu faço. Exato, Fernando. Eu concordo. Eu postei semana passada, né? Ah, você não quer mais o Bolsonaro? Ok, conte-nos sobre o seu plano B. Quem tá aí? Paulo Henrique Vasconcelos, Suma Teológica, por 300 bonouros, está de graça. De graça. Finalmente consegui comprar uma edição física. Valeu. De graça. É isso aí. R$300, Fernando? São 6 livros. São 5 livros, né? São 5 livros. São 5 livros. Acaba saindo 60 cada. Poxa, sinceramente. São livros... né? Importantíssimos. Não, isso aí para quem gosta de teologia, você tem que ter a Suma Teológica para você fazer pesquisa, né? Exatamente. Vamos dar sequência aqui na pauta. Vamos lá. A gente tem bastante assunto para comentar aqui. Já falamos sobre o reitor, a situação a gente vai investigar ainda. Agora, isso aqui, Fernando, isso aqui eu preciso falar, porque teve uma situação ontem, isso aqui é muito bom, né? Ministro das Comunicações propõe visitar jornais e sinaliza trégua entre o governo e a mídia. Presta atenção nessa notícia aqui, pessoal. Para, ok? A mulherada que tá lavando a louça aí, segura a onda aí. Ouve isso aqui. Vamos lá, compartilha o link, dá a curtida. Porque, olha, o novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que pretende visitar as redações e redes de televisão para estabelecer um diálogo melhor entre o governo de Jair Bolsonaro e a imprensa. A intenção foi anunciada nas redes sociais na manhã de quinta-feira, ontem, e foi prontamente reprovada pelos seguidores do presidente, que criticaram a tentativa de aproximação com o setor. Para alguns, o afago à mídia, alvo persistente dos ataques e rompantes de Bolsonaro, soou como chantagem ou toma lá da cá. Como ministro das Comunicações, né, essas são as palavras do Fábio Faria.
Como ministro das Comunicações, vou viabilizar e estabelecer um diálogo entre o governo e a imprensa. O primeiro passo para essa aproximação é visitar, nos próximos dias, as redações dos principais veículos de comunicação do país. Olha só os veículos aqui. Folha de São Paulo, CNN, Estadão, Record, UOL e Veja. Olha que maravilha. Gênio! Entre os veículos citados por Fábio Faria estão os jornais, né, que já foram citados aqui, além das emissoras CNN Brasil e Record. Não aparecem listadas a Rede Globo, principal algoz na visão dos bolsonaristas, ou a TV Bandeirantes. Outro ausente é o SBT, canal de Silvio Santos, sogro do atual ministro. Então ele completa aqui, abre aspas, essa é uma rotina que vou manter e ampliar, com visitas a todos os veículos, presencialmente ou por videoconferência. A relação entre a mídia e a administração pública aproxima nossas ações de todos os brasileiros. Fecha aspas, completou Faria. Esse ministro, sabe aquele militante de esquerda, no currículo, profissão, filho, né? O currículo do Fábio Faria, profissão, genro, né? Ele é genro do Silvio Santos. Tudo que ele conseguiu na vida foi através do medalhão, do pistolão, da carteirada. Eu sou genro. Pá! Né? Não sei como esse cara foi parar no governo, não tenho ideia. Em 2010 ele estava abraçado com a Dilma, fazendo campanha para a primeira eleição de Dilma, e depois que ela ganhou ele comemorou. Em 2010 já tinha acontecido o mensalão. Em 2010 todo mundo sabia que o PT era um partido corrupto, né? Que estava envolvido num dos maiores casos de corrupção da história até então, até eclodiu o Petrolão depois que passou o mensalão. Então esse Fábio Faria, genial, né? Eu acho que foi... Imagino que ele tem um assessor para escrever essas coisas geniais aqui, tão difíceis. Agora, pessoal, vamos lá. Ontem eu também falei sobre a situação da Bandeirantes. Não existe espaço na mídia brasileira para uma grade inteiramente conservadora. Mal existe espaço para um programa conservador na TV aberta. A TV aberta ela precisa de dinheiro. Né? Se o governo der dinheiro para a mídia, todo mundo vai falar bem para o governo. Você tem que desconfiar quando alguém falar bem do governo. Porque todo esse ataque da mídia começou quando o governo fechou a torneira, acabou com o dinheiro da mídia. Aí todo mundo começou a atacar. Então, CNN, gente, pelo amor de Deus... A CNN, né, a gente alertou aqui 6 meses antes da inauguração. E teve gente que falou, não, vai ser uma contrapartida à Globo, vai ser uma concorrente. Por favor, gente, a CNN é a maior emissora de fake news do mundo. Ela ataca o presidente Trump todos os dias, com mentira, com tudo que é tipo de mentira. Você visitar a CNN, amanhã ela te ataca de novo. Não existe, o Trump não vai perder tempo, ele não fala com a CNN. Então, isso aqui, Fernando, o que acontece? Vamos lá, agora vamos para a estratégia de comunicação. Em 2018, eu passei para os emissários que eu tinha, eu estava na China ainda, passei, olha, essa aproximação da mídia, se o governo quiser fazer, tem que ser na transição e até os 2 primeiros meses de governo, é o que acontece, qualquer governo, do Brasil e do mundo. Você faz essa aproximação, você tenta trazer ali os donos dos jornais, TV, revista, para o seu lado, naquele primeiro momento. Pessoal, outra coisa, Ministério das Comunicações não é Secretaria de Comunicação. São 2 coisas distintas, sempre foram. Ainda não avisaram o ministro que ele é do Ministério das Comunicações, não é da SECOM. A SECOM quem cuida é o Fábio Van Garten. É ele que deveria fazer esse trabalho. Aliás, deveria ser um assessor de imprensa que não existe no governo, e deveria estar trabalhando junto com o Fábio para visitar as redações, e não ministro das Comunicações. Ministro das Comunicações, Fernando, cuida de telecomunicações, cuida de rádio, TV, das concessões, cuida de celular, do 5G. É isso que a gente quer saber. O 5G vai ser entregue para a China ou não? Ele está querendo desviar a atenção das pessoas? Isso aqui é uma brincadeira, né? Eu não sei o que o genro do Silvio Santos está fazendo ali. Sobre o Silvio Santos, as pessoas, vamos lá, de novo, né? Não, mas não tem espaço, o Silvio Santos é conservador. De novo, pessoal, o Silvio Santos ele disputou a eleição de 89. Olha só a cabeça do Silvio Santos. Em 89 ele entrou ali para disputar, né, durante um tempo, na vaga de um candidato que queria desistir, para ele assumir e seria o único candidato que poderia bater o Collor. O Boris Casoy trabalhava naquela época no SBT. Boris Casoy é amigo e tal. E uma vez o Boris Casoy me falou que o Silvio Santos chegou para ele. Boris, se eu me tornar presidente, eu posso continuar apresentando o programa de domingo?
Olha a visão, é pueril, né? Ele contava, a gente morria de rir dessa história. O Silvio Santos, ele tem uma visão da política que é completamente infantil, até tiozão. Ele não entende. Ele não entende. Ah, mas ele apoia o presidente porque ele fez a Semana do Presidente. A Semana do Presidente, se não me engano, começou com o Sarney. Eu lembro claramente com o Collor, mas eu acho que começou com o Sarney, passou pelo Collor, Itamar, Fernando Henrique, enfim, a Semana do Presidente. O Silvio Santos, ele tem uma admiração, um respeito muito grande, ele traz isso desde a infância dele por presidentes da República. Independentemente do presidente, ele não é bolsonarista, ele admira e respeita todos os presidentes da República do Brasil. E a Record, vamos lá, não, mas então a Record dos bispos, a Record apoiou por 12 anos o PT. A Record colocou o vice-presidente do PL, então na época, que era o José Alencar, e ficou 12 anos apoiando os 2 primeiros mandatos do Lula, mas o primeiro mandato da Dilma. A Record foi a emissora que proporcionalmente mais recebeu dinheiro do governo federal. Enquanto ela recebia dinheiro, ela apoiava o PT. Não tinha essa sempre foi da igreja, mas não tinha nada de evangélico ali, não. O dinheiro era para o PT. O PT dava dinheiro, a Record estava apoiando. Aí as pessoas perguntam, mas jornalista que saiu, que foi demitido, eles não pensam em dinheiro. Vamos lá, a jornalista que hoje apresenta o Jornal da Record, que ela saiu da Globo, coisa de 6 anos atrás, vamos dar uma ideia para vocês. Ela saiu da Globo, ela não foi para a Record porque ela era conservadora. Ela ganhava mais ou menos 10 mil na Globo, ela foi ganhando 60 mil na Record. Ou seja, 6 vezes o salário dela. Agora o salário dela está perto de 200 mil. Então, pessoal, pensa direitinho. Conhece a mídia, conhece os donos da mídia, né? Quem são os donos da Band? A família Saad. Quem colocou dinheiro na Band num acordo de troca de conteúdo? O grupo de mídia da China, que eu trabalhava. Então, pessoal, presta atenção um pouquinho, escuta quem conhece, para não ficar 2 dias achando a Band uma maravilha e no dia seguinte chamar de Band lixo. Vocês se convencem de uma coisa que não existe. Não esperem que a mídia brasileira, qualquer canal aberto da TV brasileira, vá se tornar uma emissora conservadora. Nem a Rede Vida ou a Canção Nova são 100% conservadoras. Fernando. Exatamente, não sobra muito pouco para eu falar. Depois da explicação do Rafael, eu quero apenas ler aqui no site oficial aqui do Ministério das Comunicações. A área de competência do Ministério das Comunicações, pelo Decreto 9.677 de 2019, diz que o Ministério tem como competência os seguintes assuntos: Política Nacional de Telecomunicações, Política Nacional de Radiodifusão, Serviços Postais, Telecomunicações e Radiodifusão. Pessoal, o que o Rafael falou aqui, todo mundo tem que prestar muita atenção. É porque, como o dicionário brasileiro, você fala a palavra comunicações, parece que é se comunicar, imprensa, fazer postagem, release. Aí o cara assumiu o Ministério das Comunicações, ele achou que ele é jornalista agora. Pô, deixa eu ir lá conversar com o pessoal da Globo News, deixa eu ir lá conversar com o Bispo, Edir Macedo. O que ele está indo fazer nos veículos, que ele está indo em Folha, Estadão, ou seja, começou ali pela mídia impressa e eletrônica. Ele está indo lá conversar, pessoal, é sobre concessões, é sobre projetos de investimento, é sobre tudo aquilo que nós, desde o início, estamos falando para o Jair não fazer. E o Jair não está fazendo. É muito importante que a gente deixe claro o que está acontecendo no governo federal. Vocês precisam entender isso. Pessoal, não se engane. Não mintam para vocês mesmos. Sabe? Para assim. Ah, não, eu sou eleitor do Jair. Eu sou eleitor do Jair, eu tenho que defender. Aí o Jair está sendo atacado. E você, ao invés de defender o Jair, você fica querendo, não, Fernando, vamos falar que tá tudo bem, vamos torcer. Pega a foto lá do Jair inaugurando a obra lá, coloca a foto aí, vamos lá, vamos bater pau. Pessoal, quem ama não fica se iludindo o tempo todo, não. Você que é casado, tua esposa, teu marido, tá com um problema, o que você faz? Você chega em casa e começa a dar cambalhota no tapete da sala para fazer ele rir? Não. Você senta do lado e pergunta, o que está acontecendo? Como é que a gente pode resolver esse problema? Vamos avaliar, vamos analisar, vamos pensar. Se a pessoa está chorando, você chora junto com ela. Se a pessoa está sofrendo, você sofre junto com ela. Você não pode ser bobo da corte. Tudo que nós pedimos para o Jair fazer na área de comunicação, desde o início ele fez. Cortou verba pública, parou de dar dinheiro para a rede de televisão, parou de anunciar anúncios de estatal, campanha publicitária de estatais na grande imprensa. Você não abre hoje a Folha de São Paulo, o Estadão, e vê lá 8 páginas com propaganda de Itaipu, Banco do Brasil, como a gente via no governo do PT.
Era 8 páginas seguidas, página inteira. O cara comprava 8 páginas inteiras. Cada página ali, 250 mil reais. Você mata 1,5 milhão em uma campanha de um dia. Jair cortou isso. O que nós estamos vendo hoje? Ah, mas agora o Jair mudou. O Jair mudou é o cacete, meu irmão. O ministro das comunicações que mudou. Agora eu quero saber o seguinte, de quem é esse ministério? Porque do Jair não é. Não venham me dizer que, não, o Jair decidiu dividir o ministério do Marcos Pontes, agora vai vir coisa boa aí ele vai pegar um cara, vai colocar lá o sobrinho do Silvio Santos, o genro, sei lá o quê. Isso aqui é ação, meu amigo, não é do Jair Bolsonaro. Isso aqui é aquele bando de conselheiro de uma figa que tá do lado dele falando bobagem o dia inteiro. Nós estamos vendo mudança de postura assim do governo. Agora você precisa entender a diferença entre quando você fala do governo e quando você fala do presidente da República. Isso aqui não é ação do Jair, não. Mas ninguém me convence que isso aqui é ação do Jair. Da mesma forma que o Mandetta também não foi ministro do Jair, não. Da mesma forma que a saída do Weintraub também não foi decisão do Jair, não. Tem pessoas ali que estão no governo. Aí sim, é ação do governo, sim. Não é ação do Jair, mas é ação do governo. O governo colocou esse meliante aí. E esse meliante tá fazendo cagada. Acabou de entrar e tá fazendo cagada. Aqui no Comunicação e Política nós não vamos fingir que não estamos vendo isso daí. Sérgio Cardoso, senhores, esse ministro das comunicações não deveria estar trabalhando para acabar com o monopólio e concessões, abrindo o mercado ou conversando com a mídia alternativa? É a nova mídia que somos nós. Muito obrigado pela mensagem também. A Ellen, o presidente não está nem aí, nem com a Sara, nem por Alan, nenhum outro. Quando todos saírem das ruas por medo, aí ele só terá o exército. E o exército pode entregar a cabeça dele a prêmio. Nós se lasca e o Jair também. Deixa eu só fazer uma observação. Falar que o Jair não está nem aí é errado. Você tem todo o direito, Ellen, de falar isso, porque você é uma eleitora, você é contribuinte, você tem aqui, meu amigo, boca no trombone. Você é eleitor, você é contribuinte, senta o cacete. Agora, do meu lado daqui, que estou fazendo análise da política, eu digo para vocês, é injusto você falar, o Jair não está nem aí. O Jair está se doendo com isso. O Jair sofre com isso. Eu não estou falando do que eu acho, não, estou falando do que eu sei. O Jair sofre com isso. Quando cada um de nós é atacado, o Jair sofre com isso. Eu estou querendo que as pessoas entendam que não há o que fazer entre presidente da República e a militância que, por própria vontade, está comprando suas brigas. Eu também estou comprando as minhas. Você acha que eu não estou aqui também receoso? Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal. Você acha que eu não estou receoso? É lógico que eu estou. Agora, você acha que eu estou ligando pro Jair Bolsonaro? E aí, Jair, vai fazer o quê? E aí, Jair, manda um policial aqui. E aí, Jair, fala lá com o Mendonção. Você acha que eu vou ficar enchendo o saco do Jair Bolsonaro? Eu não ganho R$1 do Jair Bolsonaro para colocar o meu na reta. Como ele não me paga, ele também não tem obrigação de defender meu rabo, não. Então, quem está comprando as brigas como você está comprando, tia do Zap? Eu estou comprando, estou aqui, Rafael está comprando. Nós compramos as nossas brigas. E nós somos homens e somos adultos para pagar o preço por ela. Porque eu não estou aqui lutando pelo Jair Bolsonaro. Eu estou aqui lutando pelo meu país. Da mesma forma que o Jair também está. O Jair não está lutando por ele, não. O Jair está lutando pelo Brasil. E ele vai pagar o preço dele, eu vou pagar o meu e todo mundo aqui vai pagar o seu. E todos nós estamos nos sacrificando por um projeto maior. Então assim, o Jair não está nem aí. O Jair está assim. O Jair está, sim. Se preocupando, se moendo, se doendo. Mas ele não pode fazer nada. O que ele vai fazer? Presidente da República. Manda prender os ministros. Pessoal, pelo amor de Deus. Bola pra frente. Sabe? Bola pra frente. Vamos ver o que está acontecendo de verdade. Vamos parar de ficar torcendo. Neilane, já que não existe, qual seria um bom lugar para o Lacombe? Fernando, comprei 18 livros, sendo 4 revistas e não apareceu a opção de envio grátis. Aí você me pegou, porque a livraria não é organizada por mim pessoalmente, lógico, né? Não é eu que fico ali. Então, assim, eu não sei. O volume de livros que você comprou é um volume bom, substancial. Eu vou pegar a tua postagem e vou passar para o pessoal da livraria e perguntar para eles. E na próxima vez eu vou saber responder. Temos a Dalit escrevendo: quem irá parar o Deus do Olimpo, cabeça de ovo? E domingo haverá manifestação fora Dória, em frente à Lesp, 1h. Beijos, Rafa, você está lindo de preto. Beijos para Dalit, que, olha, o pessoal de São Paulo não para de lutar, não sai da rua. Aí é doido, tá, né? Certíssimo. Quem perguntou sobre onde que o jornalista deveria ir, isso varia, né, a opção da pessoa, ela escolhe a carreira dela. Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas assim, entre 2011 e 2014 eu recebi 2 propostas, pelo menos, da Band, para me mudar para São Paulo e trabalhar na Band. Naquela época, né, eu ia ganhar mais do que eu ganhava aqui em Brasília, mas eu já achei que o meu perfil já não cabia mais na mídia tradicional.
né? Eu me recusei, eu tinha outras propostas para minha vida. Poderia estar lá no lugar, né? Poderia estar, enfim, editando, ser um editor de notícias da Band. Não me interessou. Então, a pessoa fez uma carreira na Globo, depois foi para a Band, ganhou bastante dinheiro, agora ele decide o que quer. Enfim, não existe um espaço para uma pessoa, um jornalista conservador no Brasil. Genuinamente conservador. A direita aceita, né, Fernando? É outra história. Dalit, muito obrigado pela mensagem. Daniel Rogueiro, Fernando, obrigado pela análise. Não queria provocar polêmica. Era uma dúvida que eu tenho mesmo. E também discordo das táticas da Sara e do próprio Oswaldo. Não, obrigado, pessoal. Às vezes aqui eu respondo pergunta que alguém manda aqui de uma forma muito incisiva. Jamais eu quero aqui dar uma patada em vocês. Eu quero aproveitar a pergunta para tirar a dúvida. Porque não é uma dúvida só sua. É uma dúvida de muita gente. Então você falou, pode saber. Tem muita gente pensando a mesma coisa. Eu aproveito a oportunidade, beleza? Murilo Santos, lá dos Estados Unidos. Fernando, você acredita na influência dos Illuminati no Brasil, na América Latina? O Foro de São Paulo seria uma organização ramificada dos Illuminati? Teoria da conspiração? Pergunta aqui Murilo, lá dos Estados Unidos. Muito obrigado. Fernando. Você fala, você acredita na influência dos maçons, na influência dos Illuminati, na influência dos cruzados, na influência... Pessoal, a influência sempre tem, até mesmo porque é do ser humano influenciar e ser influenciado. Você acredita que hoje as grandes decisões da América Latina são decisões dos Illuminati? Aí eu acho que a gente entra para as teorias conspiratórias, né? O mundo ele sempre tem organizações secretas, né? Organizações ocultas, tem organizações também que agem assim nos bastidores, as organizações escancaradas. O que eu tenho certeza hoje, Murilo, é que as organizações declaradas elas são muito mais nefastas do que as secretas. Então, se você perguntar para mim, Fernando, quem causa mais dano hoje na sociedade cristã ao redor do mundo? São os Illuminati? São os maçons? Não, é a ONU. A ONU, sabe? O cara que se formou em economia, fez um mestrado lá em Harvard, aí mandou um currículo um dia lá para a ONU, aí a ONU pegou, aceitou o currículo do cara, mandou o cara para trabalhar numa agência, na UNAIDS, por exemplo. Esse cara é um Illuminati, maçom, o cara nem sabe o que é isso, meu irmão. Ideia. Ele tá trabalhando, ele é um profissional, de repente um baita pai de família. Tá trabalhando lá, levando dinheirinho para casa, comprando o leite das crianças. Mas ele tá trabalhando numa empresa que essa empresa tem princípios, que são princípios maçons, são princípios anticristãos. Então nós temos que entender isso. Às vezes eu vejo as pessoas perdendo muito tempo buscando entender as teorias conspiratórias e não estão entendendo as teorias claras que estão sendo aplicadas. Por exemplo, você quer uma coisa mais satânica do que a transformação do masculino no feminino e a transformação do feminino no masculino? Isso é o cerne do ataque de Lúcifer no Jardim do Éden. Lúcifer no Jardim do Éden, ele tenta fazer o quê? Ele tenta destruir a coroa da criação toda. Deus ficou 7 dias criando, no último dia criou o homem. Deus foi lá e tentou destruir o homem, a humanidade. Hoje nós temos a ideologia de gênero sendo pregada como questão humanitária. Então a ONU hoje fez com que o transexualismo se tornasse tema abordado na infância. Hoje tem desenho animado que fala de trans. Hoje você vai numa creche, a professora ela é pró-transexualismo. Então, quando eu vejo esse tipo de ação, a pessoa fala, e os Illuminati? Cara, eu quero que os Illuminati se lasquem, morra de Covid-19. Eu quero saber da ONU. Muito obrigado, Henrique Leite. O próximo movimento de rua tem que ter faixas abaixo a ditadura do STF. E o Arquimimo Neto, que está sempre com a gente, é por isso que gosto do Comunicação e Política. Trabalho sério, sem mimimi. Você tem toda a razão, Fernando. Obrigado. É isso aí, muito obrigado, pessoal. A gente tem muita mensagem aqui chegando. Maurício Escobedo, comprei 8 livros e paguei frete. Manda um livro de brinde e tudo certo. Eu vou perguntar para o pessoal da livraria como que funciona a política de frete grátis, tá bom, pessoal? E vamos esclarecer isso aí. Pessoal, vamos para a matéria da capa aqui, só para... A gente tem muito assunto para falar e vamos voltar nesses assuntos aqui outras vezes. Mas o Bolsonaro inaugurou um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Diz aqui a Folha de São Paulo, assim como Lula, Dilma e Temer, né? Sem a participação de governadores, prefeitos e senadores nordestinos, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou na manhã desta sexta-feira um trecho do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. A obra bilionária, iniciada na segunda gestão do governo Lula, teve o eixo leste, que corta Pernambuco e Paraíba, inaugurado às pressas pelo ex-presidente Michel Temer, em março de 2017. Logo em seguida, de maneira simbólica, foi inaugurada também pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
A transposição é a maior obra hídrica do Brasil. O eixo leste foi inaugurado às pressas e o norte segue sem previsão para conclusão. O orçamento inicial de toda a obra saltou de 4 bilhões e meio de reais para 12 bilhões de reais. Ou seja, Fernando, quase o triplo do valor original. Isso aqui não saltou a obra porque deu errado, não. Isso aqui é corrupção, é dinheiro desviado. Interessante, o Bolsonaro foi lá, inaugurou, deu atenção ao povo nordestino que está sendo negligenciado por governadores e prefeitos. Por isso ele foi bem recebido, apesar da mídia, né, tratar com desprezo de sempre, mas ele foi bem recebido. É diferente de outros governantes quando vão inaugurar obras, Fernando, que não são bem recebidos. Não são recebidos no aeroporto, por exemplo. O presidente foi lá, inaugurou, é uma obra importante, vital para o Nordeste. O pessoal aí do Ceará que está nos acompanhando hoje, muito legal, muito interessante, muito importante. Só que a gente gostaria que você soubesse, você que assiste o Comunicação e Política. Cada obra inaugurada por Temer, Lula, Dilma e Bolsonaro, é você que está pagando. O Tarcísio fez... Não, o Tarcísio não fez. Ele está fazendo um excelente trabalho de gestão e administração pública, com seu dinheiro. Então, todas essas obras, ponte, rodovia, tudo que você recebe, Bolsa Família, tudo isso aí é o seu dinheiro voltando. Você pagou por isso. Tá? Maluf dizia, né, Fernando? Foi bordão dele de várias campanhas. Maluf que fez. Mas a avenida Água Espraiada, Maluf que fez. A ponte, Maluf que fez. Ele não fez nada. Ele pegou o seu dinheiro, ele pegou o dinheiro do Paulista, roubou uma parte e a outra ele usou na administração pública para construir ponte, para construir rodovia, para construir avenida. Então é você, só isso que é o mais importante, né? Porque você jamais vai chegar por um japonês, um político japonês e falar, tá vendo aquela ponte ali? Fui eu que fiz. Isso não existe. O cara vai rir. Cara, eu ia perguntar se é engenheiro. Você é engenheiro? Você é engenheiro e no dia seguinte o político vai se matar, né? O harakiri vai se matar, tal. Suicídio. Então não existe isso. O político, o gestor público, ele executa as obras com seu dinheiro, né? Às vezes executa de uma forma eficiente, como está sendo feito agora, e às vezes executa de uma forma completamente absurda, com corrupção, como era feito no passado. Fernando, seu comentário. Exatamente, Rafael, perfeito, e eu gosto muito de lembrar sempre do termo, se você for falar tecnicamente sobre a política, é o termo que eu utilizei inclusive lá na escola de conservadorismo. Lá a gente tem duas aulas, tem administração pública de direita e administração pública de esquerda. Porque o termo administração pública é o termo perfeito. Porque realmente, o que é o político se não um administrador daquilo que é público? Você paga impostos. Você não tem condições, você não tem tempo para pegar o dinheiro dos teus impostos e ficar administrando. Paguei R$50 de imposto, eu vou mandar R$2 para educação, 5 para saúde, 2 para as tartaruguinhas do Tamar. Você não tem como fazer isso. Então o que você faz? Você elege um cara para fazer isso. Você paga um salário dele, paga muito bem. Então o cara que é funcionário público, o cara que é um gestor, o cara que é um governador, um presidente, ele está ali para gerir, ele está ali para realmente fazer a administração. O que nós vemos no governo, por exemplo, está aqui no governo que a gente elegeu. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Qual o diferencial? Diferencial desse governo para os outros? Primeiro, não tem corrupção. Então ninguém está levando nada. O que já é só isso daí, o cara já mudou da água para o vinho. Não está roubando, beleza. Não está roubando, ok. Mas e aí, está fazendo alguma coisa? Tá. Se você pegar Ricardo Salles, que é da área de meio ambiente, a maior parte do trabalho do Ricardo Salles você não fica sabendo, que é trabalho de bastidor. É o cara trabalhando contra a ONG, contra a ideologia do ambientalismo. É o cara trabalhando com licenciamento ambiental. Então essa parte que o Ricardo Salles faz, muito da obra que você viu hoje o Bolsonaro inaugurando, tem trabalho do Ricardo Salles. Quando você pega a Tereza Cristina, mesma coisa. Aí quando você pega o Tarcísio já é aquele cara que trabalha pra cacete e é o trabalho que você vê, né? Sempre a gente tem isso, as pessoas que trabalham e você vê, as pessoas que trabalham e que você não tá vendo, é o cara que tá no bastidor. O Tarcísio, a área do Tarcísio é a área que está na frente. Então o Tarcísio ele é o cara que faz também, mas você vê que é ele que está fazendo e ele faz muito bem. Ele faz muito bem, ele fala muito bem. O Tarcísio ele tem uma vantagem muito grande, igual o Paulo Guedes. Eles fazem e eles sabem falar para você o que ele está fazendo. Então nós temos uma equipe muito boa. Esse trabalho que o Bolsonaro está fazendo é um trabalho incrível. Porque a transposição do São Francisco é um trabalho, né, é um projeto do tempo do Império, né, clássico aí, você tem as plantas lá do tempo do Império, os desenhos de como seria a transposição.
É um trabalho que foi tocado por décadas e décadas e décadas e poucas, de fato, pouca obra, pouca conclusão, pouca inauguração. Eu lembro que no governo do Lula, ele chegou ao ponto de inaugurar a placa. Ele não fazia a placa de inauguração, ele inaugurava a placa. Então ele chegava no meio do nada, no meio do deserto, colocava uma placa, né, aqueles prismas de granito, né, colocava uma plaquinha de metal e tirava o paninho, né, e tirava a foto. Ó, estamos inaugurando, no meio do nada. O governo Bolsonaro está aí fazendo a inauguração de um trabalho que, é lógico, não começou agora, é um trabalho que já vinha em andamento, mas ele inaugurou muito bem, sem roubar, com um time incrível e levando ali para o povo do Nordeste a continuidade de um projeto que ele lançou antes ainda de assumir a presidência da República, que é o projeto de transformar o interior do Nordeste em uma zona com grande potencial de geração de riqueza. É isso que o governo Bolsonaro vai fazer no Nordeste, vai transformar o interior do Nordeste para que as pessoas possam gerar riqueza na agricultura, gerar riqueza na indústria, gerar riqueza levando fábrica para o interior do Nordeste. Parabéns, parabéns ao Bolsonaro, parabéns ao Tarcísio, todo mundo envolvido, isso é incrível, parabéns, povo brasileiro que está aí na região Nordeste, vocês merecem. Eduardo Galvão, Miliante, eu já era uma secla, membro, agora sou um meganha, aluno de curso. Quero saber do chopp, uma caneca de brinde para usar no RK. Será agora, Faquin? Sério agora, Faquin levou o Bolsonaro de mito a Deus? É isso aí. Eduardo, a gente está te esperando aqui, né, que essa história se concretize logo. Kelly Dutra, se o presidente não pode agir, nós só podemos assistir nossas liberdades sendo retiradas? Inimigos governando mesmo sem serem eleitos? Kelly, não pode só assistir não. Tem o curso, tem o método eleitoral e tem a sua organização aí pessoal na sua cidade, o que você pode trabalhar. Os inimigos não estão governando mesmo sem serem eleitos. Lembrem-se, o Brasil hoje está numa situação muito melhor do que 5 anos atrás com Dilma Rousseff. Mas muito melhor mesmo. Está ideal, Fernando? Feliz? Pô, tem muito para melhorar. Muito mesmo. Mas já está melhorando, Kelly. Não se desespere. E deixa eu fazer uma observação aqui, tá, pessoal? Nós batemos muito nos militares. Porque nós somos o grupo que queria chegar ao poder e executar um projeto conservador. Agora, jamais cometam o erro de confundir petismo com os militares que estão no poder. Aí você está sendo o agente injusto da história. Nós estamos falando aqui de um tempo onde, tempos atrás, você tinha Aldo Rebelo, ministro da Defesa. Hoje nós estamos vendo os militares no governo. O que os militares estão fazendo? Estão roubando para... Me aponta um caso de corrupção aí dos militares. Então vamos prestar atenção nas críticas. Sempre que você criticar, você tem que estar consciente. Eu estou criticando o cara por causa disso. Estou criticando ele porque ele errou aqui. Para você saber ir um pouco além de uma mania que o brasileiro tem. Que é todo o argumento do brasileiro é ad hominem. O brasileiro ele só tem argumento ad hominem. Ele não sabe assim, eu vou criticar o trabalho do Jair. Não consigo. Eu vou criticar o Jair. Então aqui no Brasil ninguém consegue criticar projetos, atos, trabalho, execução. Não, só criticam pessoas. Você fala que eu não concordei com o acampamento. Nossa, você não gosta da Sara? As pessoas só habitam no campo do ad hominem, do argumento contra pessoas. Vamos entender. Hoje nós temos aqui, não tem como você falar, continua mal, a esquerda está no poder. Como assim a esquerda está no poder? Os militares estão lá. E o que tem a ver os militares e a esquerda? Você pode até falar, não, mas a consequência a longo prazo do trabalho dos militares é uma consequência semelhante à consequência da esquerda. Eu concordo, a gente pode fazer discussões culturais aqui, eu adoro falar sobre guerra cultural, tem palestra sobre isso, né? Adoro, inclusive aí teremos várias aí em setembro, em agosto. Mas é sempre necessário que a gente lembre a diferença que o Rafael está falando. Nós temos um abismo de diferença entre o que nós temos hoje em administração pública e o que nós tínhamos em 2013. Fátima Rossi aqui, recuar na pauta conservadora e fazer uma boa gestão não poderia ser a estratégia do presidente para garantir reeleição e garantir pautas conservadoras? Ou seja, no futuro, né, Fátima? Claro, gente, quanto mais tempo você tiver na presidência, quanto mais tempo você ocupar um cargo de poder público, é óbvio que você vai ter mais tempo para executar aquilo que você queria no começo. Não vai mudar, né? Isso nós sabemos. Uma guerra cultural ela dura no mínimo 15 anos. 15 anos são 4 mandatos no Brasil. Praticamente 4 mandatos. Precisaria ser Bolsonaro, mais sucessor de Bolsonaro, mais sucessor.
Precisaria de 4 mandatos para você fazer uma mudança, para você ter uma mudança efetiva na pauta, na hegemonia de esquerda hoje no Brasil. Quando a gente fala assim, a esquerda está no poder, é porque a gente tem que usar os termos certos. Senão a gente vai começar aqui, tá todo mundo falando a mesma coisa, mas em linguagem diferente, ninguém vai se entender. O que é o poder? A esquerda está no poder. Tá em qual poder? Me fala aí, me dá um exemplo aí. Eu dou exemplos. Por exemplo, a esquerda está no poder como? O segundo escalão da esplanada dos ministérios. A esquerda está no poder. Você pegar ali secretários de ministério, vixe, o que tem de gente da esquerda, meu amigo. Aí sim. Cara do PT, do PSOL, do PCO. Aí, Universidade Federal, a esquerda está no poder? Todas. Pode pôr, 99,99% das universidades federais do Brasil está na mão da esquerda. Então nós temos que entender isso. Eu só peço que as pessoas tenham atenção quando fazem as críticas, porque a esquerda está no poder. Meu amigo, quem está no poder é o Jair Bolsonaro, que foi o cara que você elegeu. Então toma cuidado, porque de repente você luta uma guerra, vence e sai gritando, perdi, tô derrotado, socorro, socorro. Tu é o vencedor, meu irmão. Tu ganhou. Às vezes é bom, sabe, pôr o pé no chão e falar assim, cara, eu ganhei a eleição. Sabe, nós ganhamos a eleição. E o primeiro escalão me aponta a esquerda no poder no primeiro escalão. Tem uns desgraçados corno que fica ali azucrinando a orelha do presidente. Estão lá dentro do Palácio do Planalto. Conselheiro maldito. Não é gente que está no primeiro escalão do poder. É gente que está ali, ó, urubuzando o primeiro escalão. É isso aí, pessoal. O que o Fernando falou é importante. Muitas dessas pautas são plantadas pela própria oposição, pela própria esquerda. Não caiam nessa história, por favor. Luiz Henrique Viacava, além de ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora também ministro da Justiça e diretor-geral da Polícia Federal. E ele diz, bom, é exatamente isso que diz a Fabiana Cabral, não concorda que Bolsonaro abandonou o conservadorismo. Ele é conservador, não tem como abandonar. No momento ele tenta não cair e qualquer ação do executivo já é uma vitória. Exato. Quem tá falando do Oswaldo Eustáquio? Fernando, você não fala sobre o Oswaldo Eustáquio. Volta pro começo da live, meliante. Assiste do começo, chega atrasado e quer criticar a pauta. Newton Júnior, Fernando, a Globo tem feito muita denúncia de corrupção no RJTV. Será que o comportamento de vocês está fazendo a mídia da TV aberta mudar? Imagino que seja denúncia de corrupção, já que é o RJTV, ao governo do Rio de Janeiro, né? Mas ali só falta fechar o olho, não tem como. Né? Mas esses caras assistem a gente. Mas isso não assume, né? Esconde. Cláudio Dantas. Para de usar o Botox aí, Claudão. Tá parecendo o Lazy Town. Cláudio Dantas tá sempre aqui com a gente, rapaz. Porque, ô Cláudio, dá um like, bicho. Tu não precisa digitar no chat, é lógico. Você não vai passar essa vergonha, né? Falar que você tá no Comunicação e Política. Mas dá um like aí, compartilha o link aí. Pega aqueles teus parentes que é Minion, né? Manda o link lá pra eles. Manda pra eles. Traz um dinheiro pra gente. Tem mais superchat, Fernando? Eu acho que alguns que a gente perdeu. Pessoal, a gente pede desculpa. Muitos superchats desaparecem da tela aqui pra gente. Mas temos ali a Cláudia Melo, a gente já falou da Cláudia Melo. Camila Beroldi, parabéns, queridos, vocês têm toda a razão. Estamos aqui para defender o Brasil, derrubar esse bando de corruptos no país. Estamos juntos, é isso aí. Isso aí. Muito obrigado. Lá embaixo, descendo. Pessoal, são quase 8 horas da noite. Obrigado, Cláudia Melo. Não concordo de forma alguma ficarem criticando os militares. É sabido que qualquer ação fora das regras será apontada como golpe. Quem colocou esses esquerdopatas no poder foi o próprio povo e nada fizeram. Valeu, Cláudia Mello, mandou o recado dado. E também a gente não vai passar a mão na cabeça aqui não, porque a gente sabe que existe corrupção em todo lugar, Fernando, inclusive nos meios militares. E quando a gente ficar sabendo, a gente vai apontar aqui. Valeu, Reinaldo Coelho. Fernando, pai bate, mas ama e educa. Amigo que amigo cobra mesmo. E acredito nas estratégias do PR e as pautas conservadoras ainda estão como meta. Só lembrando para todo mundo. Pauta conservadora não é do Estado. Não venham cometer o mesmo erro de novo. O Jair abandonou a pauta conservadora. O Jair não tem pauta conservadora, cacete. Estado não tem pauta conservadora. Conservadorismo não é feito pelo Estado. Entendeu? Inclusive, uma das tarefas do conservadorismo é reduzir o tamanho do Estado. Quem faz a pauta conservadora é o indivíduo. Somos nós. É isso aí, pessoal do Ceará que está nos acompanhando. Agora tem água. Não tem desculpa, amanhã é sábado, todo mundo do Ceará tomando banho. Eu vou ser processado. Muito obrigado, Rafael, por todos os inscritos que você me faz perder. Com essas piadas maravilhosas. Isso porque eu não contei a piada dos maçons. Por favor, não. Pessoal, muito obrigado. Então, a gente está completando aqui 1h30. Acho que a gente leu a maioria das mensagens aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Amanhã a gente vai estar de volta para falar exclusivamente sobre eleições, né? Para não tomar o tempo de vocês agora, amanhã a gente fala sobre eleições no Brasil. Nós temos eleições municipais ali,
o Justiceiro escreveu pra gente agora. Francis, Cláudio Dantas, mais conhecido como Fake Bitoca, o Pete Bitoca das fake news. Muito obrigado, pessoal. Amanhã a gente volta. Vamos falar de eleições municipais do Brasil, que são as eleições que vão preparar o Brasil para as próximas eleições gerais de 2022, para governador, deputado, senador, deputados estaduais e também para o próximo presidente da República, que talvez seja o mesmo que temos hoje, né, Fernando? É isso aí. Agradeço demais. Valeu, Rafael, pela companhia. Obrigado por todos que estão aí. Agradeço de coração. Vamos pro terça, literalmente. Tô saindo daqui agora e daqui a pouco a gente se vê lá no Terça Livre. Pessoal, boa noite e até amanhã. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação